Primeiramente, um bom dia a todos. Deus abençoe vocês. Existe alguém que está nos visitando pela primeira vez? Se tem alguém, por favor, levante sua mão para que a gente possa te reconhecer. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês e fale com vocês e traga sobre vocês a graça dele. Amém? Eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. Você crê nisso? Posso fazer uma pergunta para você? Você me permite? O que é que você veio fazer aqui nessa manhã? Você veio ver o que o pessoal do louvor iria cantar? Você veio ouvir ou ver qual é a palavra que nós iríamos ministrar nessa manhã? O que é que você veio fazer aqui nessa manhã? O que é que você quer com Deus? Eu posso falar o que Deus quer com você. As intenções dele, elas são maravilhosas. Mas isso vai ser condicionado com aquilo que você quer com ele. Como está a tua vida? Como está teu coração? Qual a expectativa que você tem nessa manhã? Você tem fome de querer receber algo novo de Deus? Você deseja algo novo de Deus? Ou do jeito que está a sua vida está bom assim? Se do jeito que a sua vida está bom assim, talvez não existe muita expectativa. Mas se você quiser algo da parte do Senhor, se você deseja algo do Senhor nessa manhã, é você que vai disparar sobre você essa promessa. O que é que você veio fazer aqui nessa manhã? Pergunto isso para mim. O que é, Marciano, que você está fazendo aqui nessa manhã? Importante nós entendermos isso daí, porque isso vai determinar a nossa atitude. Se sai de manhã para trabalhar, sabe por quê? Porque lá no trabalho você vai trabalhar. Isso está determinado na sua cabeça. Não é para... Sabe? Ficar no telefone, fazendo de conta que está trabalhando. Trabalho é para trabalhar. E a mesma coisa, esse encontro com o Senhor. O que nós queremos de Deus, gente? O que você quer de Deus? O que eu quero de Deus? Isso vai determinar a sua vida. Isso vai determinar quem você vai ser diante do Senhor. O tempo, a caminhada faz a gente aprender algumas coisas. E a gente entra num mecanismo, fazendo as coisas no automático. Às vezes a gente dobra o joelho, mas nós não estamos prostrados. Às vezes nós adoramos com os lábios, mas o nosso coração ficou em casa ou ficou no problema que você está passando. Não deixa nada nem ninguém roubar esse momento com Deus, porque é isso que determina a minha e a sua vida. Eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que Deus pode fazer nessa manhã. Eu tenho. Porque Deus, Ele sempre nos surpreende, Ele sempre vai além. Mas sabe, a sua atitude vai determinar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Certa situação, Jesus foi para a terra dele. E lá na terra dele não tinha expectativa nenhuma que Jesus podia fazer nada lá. Sabe o que Jesus fez? Pouca coisa. A minha atitude vai determinar o que Deus pode fazer na minha vida. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Não deixe que a sua vida entre num mecanismo. Não deixe que a sua vida entre num ciclo religioso.
onde tem que fazer. Você não precisa fazer nada. O sacrifício que agrada a Deus, sabe qual é? O voluntário. Ninguém pediu para Jesus, para ele ir para a cruz. Ele falou assim, eu me ofereço como sacrifício voluntário. É isso que agrada a Deus. Eu levanto minhas mãos porque eu quero adorar aquele que me deu vida. A vida de Deus está aí? Se a vida de Deus está aí, fala amém. Queridos, então, qual o limite que pode nos paralisar se a vida de Deus está dentro de você? Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Existe a limitação do homem. E essa nós temos que tirar, para que Deus possa agir nas nossas vidas. O maior inimigo que eu tenho, sabe qual é? Eu tenho 3, eu vou falar deles hoje. Mas acima desses 3, existe um. Sabe quem é? Fala myself. O maior inimigo que o marciano tem, sou eu mesmo. Sou eu que atrapalho aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Ou sou eu que ajudo Deus a atuar na minha vida. É ou não é? Eu quero, nessa manhã, falar sobre recebendo o renovo através do esforço. Você tem esse título aí? Então se esforce para ler ele, por favor. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam se apoderam dele. O que é que Jesus estava trabalhando? O que Jesus veio, quando ele veio à terra, o que ele veio estabelecer? Fala reino. Reino de Deus. Porque lá no Éden, Deus estabeleceu um reino. E colocou quem para governar lá no Éden? Adão. Adão, ele tinha que cuidar, e essa palavra no original era zacar. Ele tinha que cuidar aquele jardim. Ele tinha que cuidar de Eva, e ele tinha que cuidar para que o reino de Deus fosse estabelecido naquele lugar. Automaticamente, se ele fizesse isso, esse reino se multiplicaria. E nós seríamos uma grande família de muitos filhos, semelhantes a quem? O primeiro Adão falhou. Por isso que o segundo Adão, ele veio restaurar o reino de Deus. Existem 2 palavras que elas são importantes nós entendermos. Muito importante nós entendermos. Autonomia e independência. Autonomia é, Adão ele tinha autonomia de Deus para dar o nome aos animais. Ele estava sendo coberto por Deus para fazer isso. Isso garantia o governo de Deus. Mas ele não podia tocar e não podia fazer o quê? Ele tinha um limite. Adão tinha um limite no Éden, que ele precisava ser lembrado todo dia a não fazer. Ele não podia tocar naquela árvore que se chamava o conhecimento do bem. No dia que isso aconteceu, o que Adão aconteceu com ele? Adão perdeu o governo de Deus. E porque perdeu o governo de Deus, aí passou a entrar o governo do homem. Lá na apostila modelo isso está muito bem explicado. A diferença do governo de Deus e do modelo do governo do homem. Quando Jesus veio à terra, ele veio estabelecer o reino de Deus mais uma vez. Ele não veio estabelecer uma religião, ele não veio concorrer com o judaísmo, ele não veio fazer nada disso. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Porque é no reino que nós temos suprimento para todas as coisas. Não é numa religião, é no relacionamento direto com o teu rei. Essa palavra, eu quero falar um pouco dessa introdução, porque essa palavra, uma vez que nós entendermos isso, isso muda a nossa atitude na igreja. Porque eu posso vir para a igreja e não ter o governo de Deus. Posso ou não posso? Eu posso estar na igreja governando a minha própria vida ainda. E nesse lugar,
não tem aquilo que Deus promete para nós, que é a vida abundante. Ou eu posso estar na igreja entendendo que o governo de Deus está sobre minha vida. O que é o governo de Deus? O que é o reino de Deus? Nós estamos debaixo de um governo aqui nesse país. Todo governo, ele exerce uma influência nas pessoas. Se o presidente Donald Trump, isso não vai acontecer. Mas se ele tomar más decisões, isso vai refletir aonde? No povo. Então, o governo que está sobre a tua vida hoje influencia diretamente quem você é. Influencia diretamente quem eu sou. Em Lucas 19, 10 fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? Verso 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Por quanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu de uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Reino é sinônimo de governo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus assim, Jesus, nos ensine como é que você se relaciona com o Pai. Jesus fala para eles assim, adorem o Pai. O Pai é digno de adoração. Segundo lugar, clamem para que o reino de Deus venha a ser estabelecido aonde? Nessa terra. A terra que se chama eu. Quando o reino é estabelecido nessa terra, automaticamente a outra terra também o reino virá. Mas primeiro é dentro de nós. Eu fico imaginando Jesus. Jesus ele poderia ter uma estratégia diferente para estabelecer a igreja dele, não poderia? Mas ele começou no micro, com 12 homens, para que o reino pudesse entrar no coração dessas pessoas. E por onde essas pessoas passavam, eles iriam ser multiplicadores do reino de Deus. Amém? É muito importante a gente entender isso, porque parece que eu chego na igreja, eu recebo Jesus e eu não preciso fazer mais nada. Jesus veio para te dar vida, fala vida. Mas ele veio para dar vida em abundância. A vida ele veio te dar através da salvação. Isso é graça de Deus. O que se pode fazer para compensar isso? Pela fé, você recebeu a salvação. Não há nada que a gente possa fazer com isso. Porém, a vida abundante que ele tem prometido para nós, essa vai precisar de esforço. E é muitas vezes nesse lugar onde nós não sabemos agir como igreja. Eu acho que as coisas vão acontecer na minha vida por osmose. Só por eu estar nesse lugar, Deus tem que me abençoar. Quem falou isso, querido? É pela fé. O esforço da fé é que dispara as promessas de Deus. Não é na força do braço, não. Porque tem muita gente se esforçando, né? E às vezes não tem o favor do Senhor. Então, o esforço faz parte de quem anda no reino. Para você ganhar, vencer uma guerra, o que você tem que fazer? Hã? Já pensou alguém no meio de uma guerra, com um fuzil abaixado e com headphone e falando, o que você está fazendo aqui? Eu vim para a guerra, mas não quero lutar. Quem que vai ser o primeiro que vai ser abatido nessa guerra? Existe uma guerra que quando você se converteu, ela já começa a acontecer. Que é a guerra de estabelecer o reino de Deus na tua vida. Não dá para estar nessa guerra sem lutar. Porque o que acontece? Eu perco ela. Aí tem gente frustrada na igreja, por quê? Porque as coisas não acontecem na vida dela. E aí tem muita gente para colocar culpa, não tem? É necessário entender que as coisas vão acontecer na minha vida quando eu me posicionar. Não são pelas obras, fala, não são pelas obras. Mas é um posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar assim, eu vou deixar Cristo fazer isso na minha vida. E para isso acontecer, você tem que ser um valente, você tem que se esforçar. Ele veio buscar e arrancar e tomar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou do homem. Lá no Éden, lá no deserto,
quando o diabo fala assim, eu te dou os reinos que me foram dados. Você vê Jesus retrucando ele? Você vê Jesus falando, esses reinos não são teus? Porque o homem deu. É o homem que dá o direito legal para deixar agir na vida dele quem ele deixar. Hoje você é que dá direito legal para Deus atuar e agir na sua vida. Eu é que dou esse direito. Deus, ele não vai arrombar essa porta. Deus, ele não vai forçar você a fazer nada. Até para vir aqui domingo de manhã, ele te dá a liberdade de vir ou não vir. Não é lindo? Eu estava falando na sexta-feira no GE, se eu fosse Deus, eu colocava 2 querubins, não depois do pecado, mas eu colocava antes, com aquelas espadas de fogo assim, que risca no chão assim e sai faísca, um de cada lado, para ninguém se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não garantia o governo de Deus? Mas só que Deus não é assim. Deus iria criar um relacionamento com regras. Isso não funciona. Deus, ele quer um relacionamento com liberdade com você. Se quer tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode tocar, vai ter consequências. E Deus não evitou a consequência na vida de Adão. Muito importante nós entendermos isso. Faz umas 6 semanas que eu estou mexendo nessa palavra. Isso tem mexido muito comigo. Porque isso vai determinar a minha vida, isso vai determinar quem eu sou no reino. Tudo que é valioso está ocupado. Deus tem uma terra prometida para você. Sabe a vida abundante que você deseja? É para você, é sua. Deus lá no céu já tem um depósito credenciado na sua conta. Efésios capítulo 1, verso 3 fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas se Deus já me abençoou, por que eu ainda não estou lá? Porque nesse trâmite existe uma palavra que se chama tomar o reino por esforço. Deus falou assim para o povo, vou tirar vocês do Egito, vou levar para Canaã. Né? O deserto era coluna de fogo, era maná. O que o povo fazia no deserto? Além de murmurar. Fazia nada. Só que foram introduzidos em Canaã. No dia que chegaram em Canaã, a coluna sumiu e o maná cessou. E só que lá em Canaã tinha quem? Os anaquitas, gigante. Agora, para conquistar em Canaã, tem que fazer o quê? Lutar. Essa é a minha, essa é a sua história. Deus já te abençoou. O teu casamento é para ser padrão de Deus. Para ser bênção de Deus. Mas só que esse negócio dá trabalho. Não sei se você sabe. Pelo menos lá em casa dá. Às vezes, mais eu do que ela, né? Eu dou trabalhos, querido. Eu dou trabalho, eu erro. Eu não entendo, eu tento acertar e erro, aí faço de novo, piora a situação. Tem que ter essa perseverança para conquistar o reino de Deus. Porque Deus tem vida plena para nós. Deus tem essa vida que ela é maravilhosa para nós. Aí você fala assim, estou passando por lutas. Sabe o que vai te levar à vida plena? Você vencer essas lutas pelo nome do Senhor. Você é um guerreiro. Como que Davi foi conhecido como guerreiro em Israel? Como que você acha que ele foi conhecido como um grande guerreiro em Israel? Vencendo as lutas que ele passava. Luta não é para te paralisar. Vou falar baixinho para ninguém escutar, tá? Luta não é para te paralisar. Luta é para te capacitar a você chegar onde Deus determinou na sua vida. Né, Jonas? O que você acha disso? E às vezes nós paralisamos nas lutas, e são as lutas que vão nos fazer vencedores. É hora de avançar, é hora de conquistar, é hora de falar, Deus, que beleza, tem Jericó para derrubar os muros. Vamos lá, Deus vai nos dar a capacidade para isso acontecer.
Josué só foi um grande guerreiro nas mãos do Senhor porque ele foi usado por Deus para derrubar os muros de Jericó. Você quer vencer? Só quem quer vencer fala amém. Você vai ter que aprender, eu vou ter que aprender a passar pelas lutas que são apresentadas na vida. Cristo é contigo e Ele vai te capacitar para isso acontecer na tua vida. É assim que funciona, criar filhos. Você acha que é só mandar na sexta-feira aqui para os jovens? E às vezes pegar ele na escola? Queridos, essa responsabilidade é sua. É minha. Um dia eu vou prestar conta pela vida do Caleb. Isso tem que gerar em mim, vai ter que produzir em mim um esforço muito grande. Porque ele e a Nilka é a minha primeira igreja. Se não funcionar na minha casa, guess what? Esse é o evangelho do reino de Deus. E os 7 passos para prosperar, está dentro. Cada passo que você der, você vai encontrar a tua bênção. Dá 7, dá 15, dá 20. Quanto mais você andar, mais perto da bênção você vai chegar. E os 4 passos da prosperidade, está dentro do evangelho. E a vida plena, está lá também. E o meu documento migratório, está lá também. E a restauração do meu casamento, está lá também. E esse filho que dá problema, está lá também. Está lá. Encontra o reino e você vai encontrar a resposta para a tua vida. Glória a Deus. Jesus nos ensina como fazer isso. Mateus 12, 28 fala assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro não amarrá-lo e então saqueará toda a casa? A palavra relata como se faz isso. Quer ver? Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2,8, a parte A, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu... Isso está debaixo do domínio de quem? Todo o poder é lhe dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora dorme com esse barulho. Sabe onde esse poder foi parar? O poder que ressuscitou Cristo daquela cruz, que fez ele despojar o inimigo, triunfar publicamente sobre ele. Ele falou: dá de volta o reino. Esse poder é estabelecido novamente a mim. E ele podia falar assim: agora eu vou fazer a igreja. Podia ou não podia? Ele é o cabeça. Você é o corpo de Cristo. E ele deu esse poder ao corpo de Cristo. Por isso que o corpo edifica o próprio. A cura está onde? Fala, dentro do corpo. A restauração do casamento está onde? Dentro do corpo. E you name it. É dentro do corpo que Deus vai agir, com a justa cooperação de cada parte. Você é importante. A sua parte é importante para a edificação do corpo. Por isso que Deus quer levantar a todos. Porque cada parte, cada um de vocês são importantes nessa edificação. Neemias, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém e levanta um exército. Ele poderia fazer isso com alguns homens somente? Poderia, mas iria demorar muito mais. Aí Deus dá um exército para ele, para que ele possa ser produtivo. Deus quer fazer da igreja um exército que avança, alcança e conquista aquilo que Deus estabeleceu na vida de cada um de nós. Como fazer isso? Mateus 11, 12. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele.
Só que nós temos um problema. Sabe qual é o problema? Nós temos inimigos, nós temos lutas e nós temos adversidades que vão tentar paralisar a nossa caminhada. E nós temos aqui, vamos falar de 3, que é o mundo, a carne e o diabo. O primeiro deles, o mundo. Escreva mundo, por favor. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste, onde você estava andando antes? Onde eu estava andando antes? No mundo. Essa palavra mundo é aion. Quando o homem perdeu o governo de Deus, esse aion tomou a forma do pecado. É o sistema que está aí fora. Não deu certo? Larga para lá esse negócio. Você precisa ser feliz. A vida é curta. Tem esses conselheiros aí. E cuidado com a internet. Eles estão por aí também, viu? É isso que nós precisamos entender. É isso que vai fazer a igreja ser sadia. Ser uma igreja onde ela tem a maturidade de entender o que é Deus e aquilo que não é Deus. 1 João 2,17. E o mundo passa, fala o mundo passa. Esse mundo aion vai passar, porque novos céus e nova terra serão estabelecidos pela parte do Senhor sobre as nossas vidas. Esse sistema corrompido, ele tem dias contados. O Senhor vai estabelecer o governo dele. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. 2. O diabo, Efésios 2b. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Aonde que esse espírito atua? Desobediência. Para estabelecer o governo de Deus, eu tenho que colocar o quê? Obediência. A desobediência deforma o homem segundo aquilo que Deus quer fazer. O seu filho, ele obedece fácil? Nós já nascemos com esse problema de fabricação. Sabe quem conserta isso daí? Somente Jesus. É Ele que dá jeito nessas coisas na nossa vida. Porque Ele é mentiroso e é pai da mentira, né, Cris? A Cris gostava de falar esse versículo. Quem é esse ser? O adversário, o enganador, ladrão, a serpente do Éden, o dragão do Apocalipse, o diabo, Lúcifer, o anjo que caiu por ter se rebelado contra seu Criador. Ele se rebelou contra quem? Seu Criador. Se fala assim, por que a gente tem que falar do diabo? Porque ele não quer que a gente fale dele. Se você não se conhecer e não conhecer os teus inimigos, você não vai conseguir se tornar um vencedor. Se você se conhecer e não conhecer a ele, ora se vai ganhar e ora se vai sucumbir. Se você se conhecer e você conhecer quem é o teu inimigo, Deus vai te capacitar e vai te dar sabedoria para agir e te fazer mais do que vencedor. Né? Não é assim? Ele já está derrotado, ele já está debaixo dos pés de Cristo, e nós ouvimos nessa manhã que essa autoridade foi dada à igreja. Ao nosso redor está aquele que é o leão da tribo de Judá. O inimigo, ele não pode te tocar. Ah, mas a retaliação em fazer a obra de Deus. Ao teu redor está o leão da tribo de Judá, aquele que te chamou e vai te guardar para você ser bem-sucedido nessa jornada.
Não entra nessa conversa. Ele é mentiroso. Ele vai tentar colocar obstáculos para você não fazer a obra de Deus. Deus já te abençoou com todas as sortes de bênção para você já ser mais do que vencedor. Deus já te vê pronto. Deus já te vê pronto. Ainda que você esteja em processos, Deus já te vê pronto. Não é lindo isso? É ou não é? Glória a Deus. João 10, 10, a parte A fala: o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. É por isso que a gente vê tanta incompreensão. Crianças que nascem enfermas, tanta falta de amor, tudo isso que você vê. É só ligar a televisão que você vê. Reino contra reino, nação contra nação. Alguém por causa de um tênis mata. O que é isso? Isso é Aion. Esse mundo caído que está totalmente influenciado por esse ser. Que sozinhos nós não temos capacidade de vencer. Não tem. Submetei-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. E ele vai ter que fugir de você. Ele estabeleceu uma maneira disso acontecer. Efésios capítulo 6 é uma carta que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja. E é uma carta que ele detalha mais a respeito de batalha espiritual. Você acha que se Paulo trata praticamente um capítulo inteiro sobre batalha espiritual, ela é importante ou não é? Cristo já me fez mais do que vencedor, eu não preciso lutar nada. Isso é mentira, querido. Isso não é uma verdade bíblica. Ele já te fez mais do que vencedor, mas você vai ter que lutar as batalhas de Deus com Ele. É Ele que vai te fazer mais do que vencedor, passando pelas batalhas, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é assim? Não pode retroceder. É, né? Você olha para o gigante e fala, não dou conta. Não dá conta mesmo, não. Ele é grande. Aí se volta. Espera aí que eu vou pegar umas pedrinhas. 5 e uma funda. Eu já volto aí para conversar contigo, gigante. Jeová Sabaó me enviou aqui para resolver uma parada contigo. Na força de quem? Na força de Deus, querido. Nada dá certo nos nossos braços, nada dá certo nas nossas mãos. Nós estragamos tudo. Se eu bobear, eu estrago o meu casamento com a Nilka. Se eu bobear, eu estrago a criação do Caleb. Porque as minhas mãos, elas precisam ser dirigidas pelas mãos de Deus. É isso que faz a igreja ser vencedora. Efésios 6,12 fala assim, porque a nossa... Você tem aí nossa luta? Grife essa nossa luta. Está grifado já, né? Então alguém já fez esse trabalho. Beleza, glória a Deus. Não é contra sangue e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta é de quem? Fala nossa. E eu vou te dar uma revelação agora, assim, que isso vai impactar a tua vida. Sabe o que significa nossa? É nós. Você faz parte. Sabe aquele documento migratório que vai, mas não vai, anda para frente e depois o advogado dá uma má notícia, aí você fica preocupado. Sabe ou não sabe? Essa é nossa luta. É colocar os pés do Senhor e falar, Deus, eu não conheço muito bem aquele advogado, não. Mas eu conheço o Senhor.
que envia anjos e trabalha em favor dos seus. Então envia os dois com espada desembainhada e coloca do lado desse homem. Deus, ele já te deu a vitória, porém ele quer que você se mova na terra em direção a ela. Não dá para querer chegar em Canaã parado no deserto. Tem que andar em direção a Canaã. Quem quer chegar em Canaã tem que andar em direção a Canaã. E Deus vendo fala assim, fé, ação correspondente. Pode liberar. Quando chegar em Canaã, a bênção já está lá. É assim que funciona o reino de Deus. Ele é alcançado por esforço. E Deus te dá graça para você alcançar. Amém? Glória a Deus. 3, a carne. Eu acho que isso aí é o mais forte dos 3. Essa carne não é brincadeira, não. Porque as obras de quem? Ela tem obras. Se você não fizer nada, a carne ela vai produzir obras. São manifestas, e o pior é que elas são manifestas. Obra da carne é um negócio feio demais. Andando junto a gente vê. Ou não vê? Hã? Ai, que coisa linda. Você está no ministério onde não se faz cortina de fogo, de fumaça. Se vê. Vocês vão ver como os pastores andam. A gente vê como vocês andam. E volta e meia tem que conversar. Porque nós somos seres humanos. E tem carne aí. E esse negócio não morre quando se aceita Jesus. Isso tem que ser morto e entregue lá na cruz. Fala, carne, vai para a cruz, porque você só me atrapalha. E essas obras manifestas, elas têm que ser colocadas lá nos pés do Senhor, para que elas não venham atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aí ele fala, quais são essas obras? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja. Sabe o que é peleja? Não. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas e fala assim, gente, vocês estão se mordendo. Vocês estão arrancando pedaço um dos outros. Parem com isso, isso machuca, isso dói. Você quer morder? Dá uma mordida no seu, você tem coragem, dá uma mordida na mão aí. Você morde a sua mão? Você não é doido. E o apóstolo Paulo fala, vocês estão se mordendo, vocês estão arrancando, vocês estão se dilacerando um ao outro. Para com isso. Para com as pelejas, para com a dissensão. Mas isso é obra do quê? Da carne. A carne causa divisão, a carne causa contenda, a carne causa essas coisas. Dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? Tudo o que precisamos está disponível dentro do reino de Deus. Tudo que você precisa. Romanos 8:32 fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A gente vai estar lendo agora o exemplo bíblico que eu vou aplicar essa palavra. Importante você entender essa introdução. Porque agora nós vamos aplicar essa palavra numa praticidade de vida. O homem pecou. E por ter pecado ele perdeu o quê? O que o homem perdeu? O governo, o reino de Deus. Jesus veio restaurar esse reino. Restaurou o reino, venceu o inimigo e entregou essa autoridade para quem? Para a igreja, para nós, eu e você. E aprendemos que como igreja nós temos que
Mesmo que você tenha autoridade, você vai ter que lutar para estabelecer o reino de Deus. E agora eu quero aplicar isso na vida de uma mulher. É um exemplo que vocês provavelmente conhecem. Mas eu quero extrair alguns pontos que eu acho interessante e vai nos ajudar a entender aquilo que a gente está falando nessa manhã. Marcos 5, 25 fala assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Importante a gente entender aqui, e o que eu vou falar, falo com todo respeito, porque naquela cultura, o fluxo tornava a mulher impura. Seja 3, 5 ou 7 dias, o tempo que ela tivesse o fluxo de sangue, ela era impura. Tudo aquilo que ela tocava, tudo aquilo que ela fazia, onde ela sentava, aquilo ali se tornava impuro. E essa mulher estava desse jeito há quanto tempo? Quanto? Ela não podia se relacionar com 12 anos. Que havia padecido com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava. E cada vez piorava a situação ainda. Só nesses 2 versículos, só de ler esses 2 versículos dá vontade de desistir, não dá? Aí você pode perguntar: Deus, onde é que você está? Será que você não está vendo a situação? O reino de Deus, ele é alcançado por somente aqueles que se esforçam, é que se apoderam. Deus já tinha liberado cura sobre essa vida, mas ela tinha que, através da fé, se apoderar daquilo que era direito dela. Isso vai desprender esforço. Olha o 27. Ouvindo falar de quem? Rapaz, eu fico dando risada sozinho quando leio a Bíblia. Porque Jesus não é brincadeira, não. A palavra fala que ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 24, olha Jesus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E ser curado de todo. Poxa vida, né? Você vê que ela não teve que ficar 30 dias de oração. Ela simplesmente designou no seu coração que ela iria tocar. Tinha uma multidão apertando Jesus. E não conseguiu extrair poder dele. Mas ela fez o quê? O toque dela foi diferente. Ela tocou em Jesus de uma maneira. Vamos aplicar essa palavra? O valente significa biastez. O valente é de uma estirpe que, mesmo tropeçando, levanta. E corajosamente se apega ao propósito de Deus e avança. Os resultados, mais cedo ou mais tarde, virão. Primeiro ponto que eu quero falar. Ela lutou contra a sua
Mente. Escreva aí, por favor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo. Por 12 anos ela estava recebendo resultados. 12 anos correndo atrás de um lado para outro para resolver o problema dela. E nesses 12 anos os resultados eles eram horríveis. Sabe o que é interessante, que me chama muita atenção nessa mulher? É que essa mulher tinha o corpo enfermo, mas ela nunca permitiu que a mente dela enfermasse. Porque uma vez que a mente enferma, aí danou-se. Porque a mente enferma, ela não consegue alcançar, ela não consegue conquistar nada. Olha o que fala aqui em Tiago 1,7. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Não é nem para pensar. Pois tem mente dividida e é instável em tudo. O que é instabilidade? Hoje eu quero, mas amanhã eu não quero. Hoje eu quero ser um querubim na terra. Amanhã eu quero sumir. Instabilidade. O que tem que mudar? A mente. Deus envia 12 espias para espiar Canaã. 10 deles voltaram de lá falando assim: nós não damos conta de ser conquistadores nessa terra. Porque eles foram para Canaã com a mente do Egito. Não se conquista em Canaã com a mente do Egito. Tem que mudar a mentalidade. Josué e Caleb falou o quê? O que eles falaram? Eles foram para lá com a mente de conquistadores. E falou assim, se o Senhor... Só tem um detalhe. Nós precisamos agradar a Deus. Gigante, a gente vai comer como se come pão. E estavam com fome os homens, pelo jeito. Para comer um gigante precisa ter muita fome, não é não? A mente precisa mudar. Se eu não mudar a minha mente, eu não consigo entrar e receber aquilo que Deus tem preparado para mim. A mente velha me separa da promessa nova. Fala, mente velha, me separa da promessa nova. Deus tem coisas novas para mim e para você, mas a minha mente velha fala assim, você não dá conta. Não é a questão de dar conta, você precisa mudar a mente para poder ter resultados novos. Resultados novos é uma consequência de uma mente transformada. Romanos 12:2 fala assim, e não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Se nós começarmos esse versículo de trás para frente, fala assim, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor é para todos. Quem quer? Só todo mundo. Mas só que existe uma condição, a mente tem que ser renovada. Ser renovada pelo processo da palavra. Ser renovada pela nova criatura. Isso tem que passar nas nossas vidas. Caso contrário, a gente não consegue conquistar. Quando a gente chega diante dos valentes, diante das adversidades, a mente velha fala assim, retrocede. Você não tem força para conquistar essa terra. Você não consegue conquistar essa terra. Você não merece ser feliz na terra. Você não merece, seja aquilo que você esteja pensando. Realmente, eu não mereço. Isso é graça. Isso é favor de Deus. É Deus que coloca isso na minha vida. É ou não é? Nós somos estrangeiros nessa terra, ou você esqueceu disso? Você lembra quando você chegou aqui? Como e quando você chegou aqui? Como é que você estava? Como você chegou? Deus te fez prosperar? Deus te fez crescer? Glória a Deus. Mas isso aconteceu como resultado de uma mente que tem se transformado ao longo da caminhada.
Independente do que está acontecendo na tua vida, Deus, Ele está pronto para fazer coisas novas hoje. Hoje. Não é amanhã, não. É hoje, é agora. Dois, ela lutou contra a sua carne. Escreva aí, por favor. Marcos 5:26 fala assim: e que havia padecido muito com médicos e despendido ou gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Pelo contrário, indo de mal, ela podia, a carne dela podia talvez estar dizendo assim: acho que agora está na hora de desistir, não está não? Depois de 12 anos tentando, depois de 12 anos se esforçando, agora, você acha que ela nunca ouviu isso da carne dela, não? Às vezes é ser humano. Quando você se frustra com alguém, a vontade que você tem é o quê? De afastar. Mas sabe o que é isso? Isso é carne. A palavra diz, errou, junta. A carne diz, errou, separa. Isso é carne. A carne atrapalha demais aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ela podia dizer assim: vou desistir de mim mesmo. Ou ela podia dizer assim: cara, 12 anos e ninguém pôde me ajudar. Não teve um que se aproximou de mim para poder me contribuir em alguma coisa. Podia ou não podia dizer isso? Eu vou desistir da vontade de Deus. Eu acho que não é vontade de Deus de eu ser curado, não. Eu acho que não é vontade de Deus de sei lá o que você está precisando. Eu quero falar para você que é vontade de Deus, sim, Ele restabelecer a sua vida. É vontade de Deus. Só que existe um inimigo. A carne, ela luta contra o espírito. E essa luta, ela é constante. Você acorda pela manhã, no domingo de manhã, e a tua carne fala assim: você está cansado, filho. Você trabalhou a semana toda. Se tiver alguma coisa assim que acontece, você fala amém, glória a Deus, tá? Trabalhou a semana toda, e ontem, no dia de folga, que era o sabadão, te chamaram para fazer uma mudança. Servir o corpo. Domingo de manhã, a carne fala assim: acorda mais tarde, toma um cafezinho relaxado, né? E você merece. Mas sabe o que você tem que fazer com essa voz? Fala: debaixo dos meus pés. A carne na terça-feira, ela não quer deixar você ir para o teu GE. Você sabe disso, não? Dá outra revelação assim que vai, bum, você. Na terça-feira, do dia do GE, a carne fala assim: rapaz, não vai não. É a mesma coisa. Você está sabendo disso, não? Você precisa de falar: carne, eu vou ali tomar um banho, vou botar aquela camiseta que eu gosto, né? Vou botar um perfuminho e vou estar com os meus irmãos. Debaixo dos meus pezinhos, por favor. Você não vai falar para mim o que eu devo fazer. Existe um Senhor na minha vida que se chama Espírito Santo de Deus. E lá na igreja primitiva, era bom quando os irmãos estavam juntos, sabe? Havia graça, havia comunhão, havia oração, milagres aconteciam no meio do povo. Um ajudava o outro na necessidade dele. É bom estar com meus irmãos. Carne, eu vou calar tua voz. Você nunca mais vai dar palpite na minha vida. Por um tempo na minha vida, volta e meia, ela bate na minha porta, que é alergia. Sabe alergia, não? Ela fala: cheguei. Eu tento dar uns remédios para ela, mas ela é teimosa. Mas teve um tempo que foi complicado. E eu ia para os eventos e ficava chupando cana. Eu falei: alergia, você não vai me tirar dos eventos, não. Porque se eu parar se eu parar em um, é um efeito dominó. Eu fiquei chupando cana uns 2 anos. Falei: irmão, não repara não, eu estou bem.
Não é manifestação, não é nada não. É só alergia mesmo. Né? E Deus tem me restaurado. Não pare por causa dessas coisas. Permaneça. O biastese é aquele que mais cedo ou mais tarde a provisão de Deus vai te alcançar. A cura vai te alcançar. 1 Coríntios 9, 27 fala assim: mas eu esmurro o meu próprio e o reduzo a quê? Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu escrevi uma frase aí que é o seguinte: o valente é aquele que coloca o desejo da sua carne debaixo do domínio do... É preciso uma força, desprender uma força muito grande. Perdoar. Precisa ser valente para perdoar? Manter unidade. Quando às vezes os dois são cabeção. Pensa no esforço que tem que fazer. Não quero. Igual aqueles 2 meninos, né? Ele pegou meu brinquedo, não quero mais. E não devolveu. Precisa desprender um esforço. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala assim: esforçai-vos para manter o vínculo da paz entre vocês. Porque se não houver esforço, a gente não consegue manter esse negócio que se chama paz. Sabe o que é paz? A paz é bom estar aqui. É bom estar entre os irmãos. Tem paz, tem shalom, tem presença de Deus. Para isso acontecer é preciso um esforço grande. Fala esforço grande. 3, não parou de lutar espiritualmente. Marcos 5, 27 fala assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Não parou de lutar espiritualmente. Eu escrevi algo aí que é o seguinte: quem ouve a palavra de Deus, cresce. Quem medita na palavra de Deus, recebe revelação. Quem pratica a palavra de Deus, recebe autoridade. E quem ora é revestido de poder para passar pelas lutas da vida. Não pare de crescer espiritualmente. Não pare de lutar espiritualmente. Não corte o relacionamento com a palavra. A palavra é o que te sustenta, a palavra é o que te alimenta. Quando você está triste com alguém, você para de comer, fica 15 dias sem comer? Fiquei triste, vou parar de comer. Você faz isso, não? Hã? Por favor, por favor, por favor, não corte o relacionamento com a palavra. É ela que vai te sustentar. É ela que vai te manter de pé. A meditação na palavra vai te trazer revelação. Você quer revelação? Tem gente que não quer. Sabe por quê? Porque tem muita abobrinha que você escuta. A igreja precisa andar na sã revelação, que é aquela revelação que o Espírito Santo fala com você. Isso nunca foi diferente. A revelação tem que fazer parte da igreja, porque sem revelação a gente vai ficar andando só na letra. E a letra, sabe o que vai acontecer conosco? Ela vai nos matar. A revelação é a palavra rema para você, aquilo que traz direção, aquilo que te mostra onde você tem que chegar. É importante nós termos a revelação de Deus, a sã revelação de Deus. A meditação faz com que você receba pepitas de ouro. Sabe onde as pepitas elas são encontradas? Na beira do... Tem que fazer o quê? Garimpar, garimpar. A prática da palavra vai te dar autoridade. Para quando a adversidade chegar, você fala assim, olha só o que a palavra de Deus diz. E a oração, queridos, essa obra não pode ser feita sem oração. Sem botar o joelho no chão. Não tem como. A igreja começou assim. E a igreja só é vencedora se for assim. Pode ser igreja moderna, pós-Pentecostes, pode ser o que for. É de joelho que nós alcançamos as nossas vitórias. É de joelho que Deus te faz uma pessoa melhor. É de joelhos que Deus te dá vitória. 4.
ela profetizou a sua cura. Marcos 5, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. Ela profetizou a cura quando? No meio da adversidade. O que é que você fala quando você está passando por lutas? Eu não consigo? Eu não dou conta? Ela, no meio da adversidade, ela falou assim, ela declarou, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Há um ano atrás, mais ou menos, cheguei no trabalho, depois de 2 dias, eu comecei a sentir um negócio meio esquisito. Eu falei para um dos meninos, eu falei, rapaz, esse trabalho tem tudo para mim não receber. Depois que eu falei, ai Jesus, agora foi. Guess what? Do fruto da tua boca, você vai se alimentar. Por isso é muito importante cuidar com aquilo que nós falamos. Essa mulher, ela profetizou a cura dela. Né? O que você tem profetizado? O que você tem falado a teu respeito? O que você tem falado a respeito das pessoas? Isso vai determinar quem você vai ser. Não há neutralidade no mundo espiritual. Se queremos mudanças, precisamos aprender a profetizar a palavra de Deus diante das lutas. Ezequiel 37:4 fala assim, então me disse, quem disse para o profeta Ezequiel? Deus, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi. Como nós temos necessidade nesses dias de ouvir a palavra, abrir a Bíblia. Ao invés de ficar 2 horas no Facebook, com todo amor. Abra a Bíblia e gasta 30 minutos com a Bíblia. Eu posso te garantir que muita coisa vai mudar. Ouvir a palavra. Ouvir o salmista. Quando se tiver tempo, lê o Salmo 119. Você vai ver que maravilha. O salmista falando assim, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. Eu não ando em trevas, a tua palavra me direciona. Eu escondo ela no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. A tua palavra é como o ouro, ela é mais valiosa do que o ouro purificado. Davi estava purificando ouro para construir o templo, então eu acho que ele sabia o que ele estava falando. E ele guardou muito ouro. A tua palavra, eu guardei ela em mim. Nós precisamos voltar a nos relacionar com essa sã palavra de Deus. É isso que vai fazer de você um valente e vai fazer você vencer as tuas batalhas declarando a palavra, profetizando a palavra, estabelecendo coisas novas através daquilo que você falar através da sua boca. Profetiza sobre os ossos secos. Tem osso seco batendo aí? Tem coisa que tem secado na tua vida, que está seco? Seja um profeta de Deus. Profetiza, fala, filho, você está meio osso seco. Ou o marido. Às vezes você vê ele meio... Fala assim, maridão. Isso não fala para ele não, senão ele fica bravo. Homem brabo em casa é complicado. Fala para Jesus, fala, ele está meio osso seco, Jesus. Vou liberar a palavra de Deus sobre a vida dele. Libera a palavra, gente. Nós não podemos ser tímidos andando com o Senhor. Nós precisamos ter o temor, mas ao mesmo tempo ter a ousadia de liberar a palavra de Deus. Fala, meu irmão, você está passando por essa luta, mas Deus vai te dar a vitória. E qual é a vitória? A vitória é essa. Tenho falado com os irmãos que têm chegado agora no GE da sexta-feira. Eu falo, Deus vai prosperar vocês. Deus vai fazer com que vocês venham comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque a gente vê isso acontecendo na vida dos irmãos. Não vai ser diferente na vida de vocês. Profetiza a palavra, a sã doutrina. Declara ela sem medo. Conheça a palavra e declara a palavra de Deus.
Quando aparecer alguém enfermo na tua frente, fala assim, eu oro em nome de Jesus, você libera cura sobre a tua vida. Mas eu não sei se Deus vai... Mas não é você que cura, é a palavra que sai da sua boca e o poder de Jesus que atua nessa situação. Estou com adversidade, declara a palavra. A palavra é um martelo que quando ela entra, ela despedaça. Ela vai criando um novo caminho. Envia a palavra na frente. Porque é ela que vai trazer vitória sobre as nossas vidas. Não tem como ser vencedor nesse reino sem compreender isso daqui. Sem entender o que é direito seu. É herança sua, dos santos. É isso que vai te fazer um vencedor. Aplicação da palavra na tua vida. Último, queria chamar os meninos aqui. O valente recebe o reino por esforço e como consequência todas as suas necessidades são supridas. Olha o que aconteceu aqui. Ela venceu a sua mente. Ela não deixou que a mente determinasse o que ela iria fazer. Ela venceu a carne dela. Ela cresceu espiritualmente. Ela aplicou a palavra de Deus na vida dela. E como consequência ela teve o quê? As suas necessidades supridas. Você tem necessidade? Você tem necessidade? Marcos 5:34 fala assim, e ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas não serão. Nós invertemos demais esse versículo. Buscamos todas as outras coisas e o reino se dá. Apesar, aliás, a gente trabalha muito na América, né? A gente tem tanta coisa para conquistar nessa terra, né? Não sou contra em conquistar, não. Mas não inverte os valores. Se nós invertermos os valores, nós vamos ter problema nesse sentido. A vida plena está dentro do reino de Deus. É dentro desse reino que eu vou conseguir ser pleno em Deus. Não é buscando as outras coisas. As outras coisas vão te dar uma certa alegria, um certo ânimo quando elas são novas. Mas depois de um mês, já perdeu o cheiro de novo, sabe? Aí o brilho vai embora. Mas dentro do reino, sempre tem coisa nova da parte do Senhor acontecendo. O valente de Deus, Biastês, é aquele que busca o reino de Deus, em primeiro lugar. Recebe suprimento para viver uma vida plena e torna-se um modelo a ser imitado. Vamos ver alguns exemplos de valentes? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, fala assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado, ou falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fechando a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e pelas cavernas.
Valentes que fizeram história, porque se apegaram ao reino de Deus. A palavra fala sobre Davi. Davi tinha 3 irmãos mais velhos, e os 3 estavam na guerra. Os 3 tinham sido escolhidos por Saul para ser guerreiros. E Davi estava lá na casa do pai dele, cuidando das ovelhas. Para Saul, Davi não era um valente. Para Saul, quem era valente eram os 3 primeiros irmãos. Um dia Jessé envia Jessé envia Davi. Veio Samuel, veio Jefté, veio tudo de volta. Davi, voltei. E quando ele chega lá naquele lugar, os valentes que estavam naquele lugar, que eram supostamente aqueles que iriam defender o reino de Deus, todos eles estavam tremendo de medo por causa de Golias, por causa de um gigante. Davi ouve a afronta e fala assim: o que está se falando aí? Se tem homem aí. Rapaz, um homem ouviu um negócio desse aí, é difícil demais, não é não? 40 dias, tem homem aí? E todo mundo, acho que ele está falando contigo, vai lá. É contigo que ele está falando. Eu sou homem, mas né? Aí Davi escutou essa afronta e falou assim: ei, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Essa afronta não é humana, essa afronta é do reino. Então, quando o reino ele é afrontado, eu me levanto como um valente. Vocês não querem ir para essa luta? Mas eu vou. Em nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó, eu me levanto para lutar essa luta. E Deus deu? É assim na nossa vida. Você somente precisa se levantar e falar assim: Deus, faz de mim um biastês. Alguém que vá lutar as lutas que o Senhor tem chamado para mim lutar. Não mais as minhas. Porque quando você, escuta o que eu vou falar para você. Quando você luta as lutas de Deus, Deus cuida das tuas. Quando você luta as tuas lutas somente, a gente fica fragilizado. Lute as batalhas de Deus. Se apegue ao propósito de Deus. Seja um valente de Deus nessa geração. E Deus vai fazer de você mais do que vencedor. Essa palavra eu queria estar trazendo para vocês. E a gente vai ser ministrado nesse momento por um louvor. E eu não posso deixar de me convidar para estar aqui orando juntamente com vocês. Eu quero ser um valente. Eu tenho 45 anos, não sei quanto tempo mais Deus vai me dar de vida. Se o arrebatamento não acontecer, um dia, se eu for fiel, eu quero ver o meu Senhor. Eu não sei qual a sua idade. Profetizo que você tenha vida longa. Mas eu não sei quanto tempo mais nós temos aqui nessa terra para estabelecer o propósito de Deus. E o tempo disso acontecer, sabe quando é? É hoje. Deus está esperando por você nessa manhã. Para que você, independente das lutas que você esteja passando, como essa mulher estava, ela falou assim: se somente eu tocar nas vestes dele, hoje a minha vida muda. Deus continua fazendo milagres. Tudo isso é pela fé, não é na força do braço não. O valente é aquele que pela fé estabelece o reino de Deus. Mas estabelece. Não se cansa, não para até que vê o reino sendo estabelecido. Até que o governo venha. Seja na sua casa, seja onde for. Se você deseja, eu quero estar aqui te esperando nesse altar. Para que junto a gente possa orar.
que você possa receber essa unção. Assim como Davi recebeu lá na casa de Jessé. Um dia Samuel derramou azeite na cabeça dele, para ele se tornar um valente de Deus. Assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, para ser um valente de Deus naquela geração. Assim como os discípulos foram ungidos para serem valentes, para não desistirem, para continuar o processo. Assim Deus quer fazer com você. Se você quiser, por favor, venha ao altar. Nós vamos estar orando juntos. Eu quero estar esperando você aqui.